Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de dezembro, nós vamos meditar de Colossenses, do capítulo 1 a todo o livro de Colossenses, não é? Nós estamos praticamente, na reta final e estamos tendo muitas vezes um livro por devocional, Fizemos Filipenses ontem e hoje nós vamos fazer Colossenses com os seus 4 versículos. O autor é Paulo, do livro aos Colossenses. Esta é uma igreja fruto do ministério de Paulo, e aí nós podemos ver que ele vai sim pessoalmente, mas ocasião dessa carta ele está preso em Roma, e nós podemos ver que esta igreja aqui dos Colossenses, ela é predominantemente uma igreja de gentil, com poucos judeus. E vai haver aqui muitas doutrinas distorcidas e muita coisa mística, ameaçando aí pelas leis e costumes judaicos. E aí Epáfras, tinha levado todo esse histórico, tudo o que a igreja estava passando para Paulo, todas essas heresias que estava havendo no meio da igreja. E aí Paulo vai alertar, O propósito do livro de Colossenses é alertar e trazer aos colossenses para que eles perseverassem na doutrina verdadeira, E o tema é Cristo é o único Deus. Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé, e não há mais nada, que faça essa função de salvar a humanidade senão Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo e os santos fiéis irmãos em Cristo que se encontravam em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos graça a vós, Damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está conduzindo fruto, crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros fiéis ministros de Cristo. Então é evidente aqui, Paulo deixa muito claro isso no capítulo 1, que ele tinha os colossenses em suas orações. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo já tinha essa preocupação de orar e de cobrir esta igreja de oração nesse sentido, para que eles transbordassem conhecimento da verdade. Com a finalidade, ele declara no versículo 10, de que eles vivam de modo digno do Senhor e do seu inteiro agrado, ainda mais, frutificando na boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz, E ele vai falar da excelência de Cristo, e ele começa no versículo 3, trazendo para os irmãos de Colossos: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Este, a imagem de Deus, o invisível primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. E aí ele fala, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre o céu, né? Então aí você vê a dimensão da figura de Jesus, né? O nascimento dele, a morte dele, a ressurreição dele, não só em relação à terra, mas em relação aos céus, né? Isso Paulo revela aqui, olha só, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra e os céus. E aí nós vamos ver que Paulo fala, né, sobre a sua missão. Qual era a missão de Paulo? Ele deixou claro quando nós vimos agora há pouco, né, ele escrevendo aos Filipenses, que era o quê? O mistério do evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me seja confiado ao vosso favor, para dar pleno conhecimento da palavra de Deus. O ministro que estiver oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, manifestou-se aos seus santos, aos quais Deus o quis dar conhecimento, qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciou, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí Paulo vai trazer no capítulo 2 o interesse dele, né, aos colossenses. Gostaria, pois, que soubesse, com grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodiocenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para conhecerem plenamente o mistério de Deus Cristo, né? E aí ele fala, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Então aqui está o foco nosso, né? Você foi salvo em Cristo Jesus para uma boa obra, para testemunho da glória dele. Quando olhar para você, eles devem vislumbrar o sacrifício de Jesus na cruz e o amor do Pai derramado, né, através do sacrifício de Jesus aqui na terra. E aí nós vamos ver que ele vai advertir contra os falsos ensinos, né? Ele fala, cuidado que ninguém venha enredar com filosofias vãs, sutilezas, conforme tradição de homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça e todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão, mas
no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, né? Que coisa maravilhosa. E ele vai falar também na continuidade sobre o cerimonialismo, né, judaico, que isso foi uma sombra das coisas futuras. Veja bem, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, do dia da festa ou da lua nova, dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro entre vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, e fatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce para crescimento que procede de Deus, né? Então você percebe que com um intuito ou com falácia a respeito de visões que se tinham, queriam deturpar o evangelho original. E aí nós vamos ver que ele fala que a obediência a essas práticas, ela não vence ao pecado, né? Então não adianta você ficar preso a tradições. Isso não vai fazer com que você seja mais santo. Interessante isso, não é? Porque seria muito mais fácil. Mas a santidade não é somente você se abster do pecado. A santidade é você estar alicerçado em Deus. Uma vez que você está próximo de Deus, arraigado, aperfeiçoado nele, automaticamente o pecado não tem vez contra você. E é isso que Paulo está tentando mostrar para os colossenses. E aí, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se tivesse no mundo vos sujeitai às ordenâncias. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo o preceito da doutrina de homens, porque todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascéticos. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, no capítulo 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, então ele fala para você buscar as coisas do alto. Em segundo, buscai as coisas lá do alto. Então não é só pensar, é você tomar atitude de buscar as coisas do alto e não as coisas daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. A avareza é o amor ao dinheiro. E por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivia nela. Agora, porém, despojai-vos. É uma atitude minha. Igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem, e com os seus feitos, vós revesti-vos do novo homem, que se refaz
para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, né? Em outras versões, quando fala e vos revestivos, né? Ele do novo homem, ele fala eleitos de Deus. E aí a virtude deve ser cultivada, por isso que ele fala no versículo 12 do capítulo 3, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, eternos, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, quando você se reveste, né, como eleito de Deus, com este novo homem, automaticamente a prática do velho homem deixa de existir. É simples assim. E aí ele fala mais uma coisa no versículo 13: suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais de gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. E aí ele vai falar um pouquinho sobre os deveres da família, ele vai repetir aquilo que nós já vimos, né? E ele vai tornar a falar em 1 Pedro também sobre as esposas, o papel das esposas, o papel dos maridos, o papel dos filhos, o papel dos servos, que ele repetiu agora há pouco aos filipenses. Ele vai falar também aos colossenses a respeito disso. Inclusive do relacionamento entre os senhores, né? E os seus servos, né? Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre o direito empresarial, de como deve ser o relacionamento, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, o relacionamento entre patrão e empregado, empregado e patrão. Aqui em Colossenses capítulo 4, coisas que ele também já falou lá no livro de Filipenses. E aí ele vai falar sobre Tíquico, né, que era um irmão amado, era um ministro muito fiel e conservo no Senhor. E também, né, ele fala um pouquinho sobre Onésimo, né? Nós vamos ver a figura de Onésimo lá em Filemon. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que aconteceu por aqui, né? E aí nós vamos ver as saudações finais e a saudação pessoal e, por fim, a bênção. A saudação é de próprio punho. Paulo: lembrai-vos das minhas algemas e a graça seja convosco. Amanhã nós falaremos sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Colocamos aos Teus pés. E que tudo o que fizermos seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.